Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, hoje então nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo, ao nosso projeto Raízes, e hoje me foi delegado a tarefa de falar acerca da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus como fonte de transformação de pessoas. Então essa será a nossa temática da mensagem desta noite, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus como fonte de transformação de pessoas, amém? Queria convidar os irmãos então para meditarmos um pouquinho sobre este assunto, sobre este tema, e abrir lá as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, nós leremos os versos de número 10 ao verso de número 11, livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, nós leremos os versos de número 10 ao verso de número 11, diz assim a palavra do Senhor: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Até aqui, meus irmãos, graças ao Senhor. Meus irmãos, as palavras Bíblia, ou seja, a palavra de Deus e a palavra transformação, são duas palavras comunentes em nosso meio e muito proferidas, no âmbito da igreja. E percebemos este fato de a palavra de Deus, ela caminhar juntamente com a palavra transformação, na leitura que fizemos agora, como por exemplo, do texto do profeta Isaías, onde Deus, ele revela-nos através do profeta, que a sua palavra por natureza, que a sua palavra por essência, ela jamais poderá ser ouvida sem que haja algum efeito no ouvinte. É por isso, meus irmãos, que eu disse nesta introdução, que a palavra de Deus e a palavra transformação, elas necessariamente têm que caminhar interligada uma na outra, pois onde é proferida e proclamada a palavra de Deus, de fato inicia-se então um possível processo de transformação. O pastor Hernandes Dias Lopes, em um artigo ao qual ele escreveu, que destacava o poder e a singularidade da Bíblia, ele disse o seguinte, que esse feito, esse ato de transformar genuinamente uma pessoa, só pode ser alcançado pela palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é o livro dos livros. A Bíblia, meus irmãos, a palavra de Deus, como todos nós já conhecemos, e nós falamos aqui no nosso estudo sobre a sua estrutura, ela é o livro mais vendido do mundo, mais lido e mais pesquisado do mundo, com o maior número de publicações, já passando ao passo de 4 bilhões de exemplares publicados desde a sua primeira impressão. Mas na medida em que a palavra de Deus ela foi se propagando, na medida em que a palavra do Senhor ela foi se espalhando, chegando ao alcance de muitas pessoas, surgiram do mesmo modo um crescimento assíduo relacionado à perseguição a este livro. Surgiram então os encalços, surgiram então os ceticismos que atacavam a veracidade das Escrituras, surgiram do mesmo modo a censura, a opressão, a proibição, a repreensão. Pessoas, meus irmãos, morreram por defender a verdade prática da Bíblia Sagrada. Em síntese, na medida em que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela crescia, ganhava forma, ganhava notoriedade, do mesmo modo surgiram então as intolerâncias, as perseguições para com a palavra de Deus. Mas essas afrontas, meus irmãos, essas perseguições, esses levantes, eles jamais foram capazes de intentar contra o avanço das Escrituras. Pelo contrário, à medida em que essas afrontas, elas sobreviam a este livro, na medida em que as perseguições, elas sobreviam a este livro, ele ganhava mais espaço, ele ganhava mais notoriedade, ele ganhava mais relevância na sociedade,
na igreja e no mundo. Hernandes Dias Lopes, ainda neste mesmo artigo que li sobre o poder da palavra de Deus, ele disse que essa resistência das Escrituras, mediante essas acusações, essa resistência das Escrituras, mediante essa perseguição, essa resistência das Escrituras, mediante o ceticismo, a opressão, a censura, ela representa um sinal da resiliência da Bíblia Sagrada, ou seja, essa capacidade de se adaptar e de se manter inalterável, firme, indestrutível no seu propósito. Essa resiliência, segundo Hernandes Dias Lopes, ela é um sinal de que a Bíblia Sagrada, ela é verdadeiramente a palavra de Deus. Mas, irmãos, nenhum livro do mundo resistiria a uma alta crítica, assim como a Bíblia Sagrada, ela resistiu. Aliás, tudo o que a alta crítica, normalmente ela intenta, este alvo, ele definha-se, some, desaparece. E nós poderemos observar também essa força da alta crítica na literatura, como por exemplo, muitos autores lançam os seus livros, em seguida vem a alta crítica, e eles definham, ou seja, somem, desaparecem. Nos cinemas, do mesmo modo, os cineastas, eles lançam os seus filmes, cheios de expectativas, e no dia seguinte, vem a alta crítica, e dias posteriores ao lançamento desse filme, as salas dos cinemas, elas encontram-se vazias. Na teledramaturgia também do mesmo modo, lança-se uma novela ou uma série, a alta crítica então ela marca o seu território, e nos dias posteriores, os índices de audiência da mesma maneira, eles despencam. Mas com a palavra de Deus é ao contrário, quanto mais os críticos a criticam, quanto mais tentam censurá-la, quanto mais surgem dúvidas a respeito da sua veracidade, ela cresce, ela frutifica, ela expande, ela muda, ela transforma, ela convence, porque ela é viva e eficaz em prol do reino do Senhor. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é viva. Lá em Mateus 24:35, Jesus diz que céus e terras passarão, mas a minha palavra, ela jamais passará. Em Isaías capítulo 40, verso 8, o profeta exclama dizendo que seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra do nosso Deus, ela permanece eternamente. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela é eterna. Ela não depende de circunstâncias para mudar e transformar a minha e a sua vida, porque ela é viva e eficaz. Nada, nenhum tipo de opressão, nenhum tipo de censura, nenhum tipo de ceticismo irá conseguir ofuscar o brilho das Escrituras e impedir que ela transforme a minha e a sua vida para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos, e nós não poderíamos falar aqui de Bíblia, da palavra de Deus, sem falar então da palavra transformação, que é a segunda palavra que eu gostaria de meditar um pouquinho com a igreja esta noite. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra transformação significa a ação e o efeito de transformar. Um sociólogo francês, Auguste Comte, um dos precursores na sociologia no mundo, ele disse, certa feita, que o ato de transformar-se em busca da felicidade vem sendo um movimento global que está criando vida própria a cada dia em cada canto de nosso planeta. Isso aqui é muito interessante, meus irmãos. O ato de se transformar em busca da felicidade vem sendo um movimento global que está criando vida própria cada dia em cada canto do planeta. Ou seja, este apontamento aqui observado por Kant, ele quer dizer que a civilização, meus irmãos, a humanidade, ela está cada vez mais buscando a transformação com o intuito de ser feliz. Este é o resumo aqui da colocação de Comte. Se transformar para então chegar à tão sonhada felicidade. Mas além de observar esse desejo assíduo da sociedade em se transformar em busca da alegria e da felicidade, eu também procurei pesquisar um pouquinho acerca da metodologia, ou seja, os meios e os caminhos aos quais essas pessoas, elas estão trilhando para se alcançar essa tão sonhada transformação para a felicidade. E eu observei, pesquisando, que essas pessoas, a sociedade em si,
ela está buscando a sua transformação e a alegria para o coração, na sua grande maioria, nos livros de autoajuda, meus irmãos. Se você buscar lá no Google, dar uma busca e colocar lá quais são os livros mais vendidos do mundo, eu fiz isso, vocês fazem depois, irá aparecer lá nos 5 primeiros lugares. Os livros de autoajuda são os livros mais vendidos do mundo, que são livros que ajudam a buscar informações para o caminho e para a transformação, para o sucesso e para a felicidade. Outros trilham, meus irmãos, os caminhos das palestras e convenções, as famosas palestras dos coaches, que nós costumamos ouvir hoje em dia. Esses coaches famosos, eles lançam uma palestra numa quarta-feira, quando é na quinta-feira, abre-se lá 300 vagas, e na quinta-feira as vagas já estão lotadas, você não acha mais vaga, porque as pessoas estão procurando cada vez mais esse caminho para se transformar em busca da felicidade. Outras pessoas estão trilhando o caminho da condição econômica, entendendo, vou trabalhar, vou fazer uma faculdade, vou conseguir um bom emprego e vou ganhar muito dinheiro para mim ser feliz. Outro caminho que as pessoas estão tomando é no empoderamento, na sua autoestima, na sua autossuficiência, ou seja, no status que se pode adquirir. Concluindo, meus irmãos, a sociedade, ela corre loucamente atrás dessa tão sonhada transformação para uma vida alegre e feliz, andando por esses caminhos que nós acabamos de dizer. Entretanto, podemos afirmar que essas buscas da sociedade moderna, esses desejos e anseios, eles podem até de fato gerar uma transformação e uma certa alegria. Sim, eles podem. Os livros de autoajuda, eles podem gerar sim, de certo fato, uma certa felicidade, uma certa transformação. O empoderamento pode sim lhe conceber uma certa alegria. A inteligência pode também, do mesmo modo, gerar um certo contentamento na sociedade. A condição econômica, do mesmo modo, também pode gerar uma certa transformação e uma certa felicidade. Mas à luz das Escrituras, à luz da Palavra de Deus, essa transformação, meus irmãos, ela será uma transformação enganosa, paliativa, passageira, será uma transformação falsa, sem proveito nenhum para a salvação, porque serão mudanças da carne, são mudanças das lacunas encontradas nos homens, do ego, do nosso ser, e a transformação para a nossa alma, e a alegria para o nosso coração. Somente a palavra de Deus, ela tem poder para nos conceber. E eu queria dizer aqui, meus irmãos, pobre sociedade, enganosa está essa sociedade que busca a felicidade, trilhando esses caminhos que nós acabamos de dizer. Pobre sociedade. Digo isto porque lá no Salmo de número 19, o salmista Davi afirma: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Meus irmãos, somente a palavra de Deus, ela tem poder para trazer refrigério e alegria para uma alma. Somente a palavra de Deus, ela tem poder para transformar uma pessoa. Somente a palavra de Deus, ela pode verdadeiramente alegrar um coração entristecido, de forma genuína e única. Só a palavra de Deus, meus irmãos, é capaz de nos convencer do pecado, de gerar em nós um arrependimento, nos confrontar com os nossos erros, nos guiar em direção à verdadeira felicidade. Só ela, meus irmãos, tem o poder de nos tirar das trevas e nos conduzir para o caminho da salvação através de Cristo Jesus. Só a palavra de Deus, a transformação na palavra de Deus, meus irmãos, a vida na palavra de Deus, a felicidade na palavra de Deus. E assim sendo, eu gostaria de trazer alguns exemplos de pessoas que foram transformadas pela palavra de Deus. E o primeiro exemplo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, através da transformação, é através da vida de Agostinho, ou Santo Agostinho, como é mais conhecido. Tendo ele se retirado para um jardim, ele ouviu improvisadamente uma voz infantil, que repetia um poema, uma canção que ele nunca havia ouvido. E essa voz dizia, leg tog, que significa tome e lê. Agostinho diz que após essa fala,
Ele recordou-se então da conversão de Antônio, pai do monarquismo, e com solicitude voltou ao Código Paulino, que até em pouco tinha em mãos, e abriu seu olhar, e caiu na passagem da Epístola de Paulo aos Romanos, onde Paulo exorta os cristãos a abandonar as obras da carne e a revestir-se de Cristo. Agostinho diz que naquele momento ele havia compreendido que aquela palavra se dirigia a ele e vinha de Deus através do apóstolo, e indicava-lhe o que fazer naquele momento. Agostinho disse, meus irmãos, que neste momento em que ele voltou os seus olhos para a Escritura e abriu lá em Romanos 13, verso 13 e 14, ele diz que encontrou-se enfim livre para se doar totalmente a Cristo. Olha só o poder da palavra de Deus. Agostinho aqui, após a leitura deste texto de Paulo aos Romanos, ele sentiu assim dissipar-se das trevas das dúvidas e encontrou-se enfim livre para se doar totalmente a Cristo. Meus irmãos, as inquietações de Agostinho, os tormentos na vida de Agostinho, os dogmas filosóficos da vida de Agostinho, eles só perduraram, eles só permaneceram até ele ter um encontro com o coração aberto para a palavra de Deus. Repare que a palavra de Deus, através da vida de Agostinho, ela foi primeiro capaz de quebrar paradigmas. Repare que a palavra de Deus, através da vida de Agostinho, ela foi segundo, capaz de transpassar a sabedoria humana. Repare que a palavra de Deus, através da vida de Agostinho, ela foi terceiro, capaz de transformar e converter uma pessoa, por mais improvável que seja, como no caso de Agostinho. Como nós dissemos, há poder, meus irmãos, na palavra de Deus. A transformação mediante a palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 4, verso de número 12, diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga o pensamento e intenções do coração. John Piper, o teólogo, sobre este versículo, ele diz que o escritor sagrado, ele nos dá uma analogia. As medulas são a parte mais mole, macia e interior do osso. Isso é uma analogia de alma e espírito. A palavra de Deus é como uma espada bastante afiada, capaz de cortar diretamente da parte exterior, dura e grossa do osso, até a sua parte inferior, macia e viva. Algumas espadas menos afiadas podem até atingir o osso, resvalar e não penetrar. Outras espadas penetram somente até o meio das juntas grossas e duras de um osso. Mas uma espada pontuda, assim como a palavra de Deus, uma espada bem afiada de dois gumes, assim como a palavra de Deus, ela penetrará a junta até alcançar a medula, ou seja, a alma e o espírito. Meus irmãos, como nós dissemos, os livros de autoajuda, eles são como espadas cegas, eles irão resvalar na parte óssea antes de chegar na medula. O empoderamento que a sociedade tanto procura, também do mesmo modo, ela é uma espada sem corte, e ela poderá transpassar parte do osso, mas não chegará à medula. As palestras de coach, do mesmo modo, são espadas, meus irmãos, não cortantes, que não conseguem penetrar nem medula, nem osso, ou seja, não alcançam a alma, nem o espírito de ninguém. Mas a palavra de Deus, ela penetra e chega onde ninguém imagina chegar. A palavra de Deus, ela chega onde ninguém pode chegar. A palavra de Deus, ela transforma onde nada, meus irmãos, tem a capacidade de transformar. A palavra de Deus, ela transforma. Essa é a palavra de Deus, a palavra viva. E outro exemplo que nós podemos observar, através dessa transformação, através da palavra, é na conversão de Maria Madalena. Nós podemos observar isso. Maria Madalena, ela é a mulher mais citada do Evangelho. A primeira mulher que tem experiência com Cristo ressuscitado. Jesus, ele já tinha expulsado dela 7 demônios. Ou seja, quando do encontro com Jesus, de encontro com o Verbo encarnado, ela foi liberta do mal, de uma vida atribulada, para o encontro e uma vida justificada em Cristo Jesus. Maria Madalena, meus irmãos, na verdade do Verbo encarnado, que é Jesus, ela encontrou luz.
Na verdade do Verbo encarnado, Maria Madalena, ela encontrou oportunidades. Na verdade do Verbo encarnado, através de Jesus, Maria Madalena, ela encontrou uma nova identidade pela graça e a misericórdia de nosso Deus. Agostinho ainda diz que só na verdade de Deus, através da sua palavra, é que realmente nós encontramos a verdade, e somente nele sabemos sobre nós e nos conhecemos, como aconteceu com Maria Madalena aqui. O que Agostinho quer dizer aqui é que só há um meio de transformar, meus irmãos, a sociedade, que é através da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, do Evangelho da salvação, do Evangelho do arrependimento, do Evangelho da cruz. Só assim, meus irmãos, através da rica e poderosa palavra de Deus, as pessoas, elas reconhecerão as suas verdades, a sua verdadeira identidade, que é insignificante e oriunda da queda, e voltarão o seu coração a Jesus, o Rei dos Reis. Somente a palavra de Deus, meus irmãos, ela transforma. Somente a palavra de Deus, ela liberta. Somente a palavra de Deus, ela cura, ela restaura. Somente a palavra de Deus, ela é capaz de conduzir um homem cheio de razões e dogmas, como Agostinho. E do mesmo modo, uma mulher espiritualmente perturbada, assim como Maria Madalena, aos pés de Jesus. Em Lucas, capítulo 19, dos versos de 1 a 10, nós poderemos observar o poder também da palavra de Deus na terceira conversão ou transformação que eu quero trazer aqui esta noite, que é a então tão conhecida conversão de Zaqueu, o publicano. E antes do encontro com o Senhor, meus irmãos, a Bíblia, ela traz algumas considerações acerca de Zaqueu. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, ou seja, chefe dos cobradores de impostos. E além de ser um cobrador de impostos, Zaqueu era quem coordenava e organizava as cobranças acerca dos tributos do povo de Israel. Outra consideração que a Bíblia traz acerca de Zaqueu era que ele era um homem rico, bem conceituado, ou seja, Zaqueu ele tinha uma alta posição na sociedade. E nesta narrativa de Lucas diz que após Jesus ele entrar em Jericó, e ao atravessar a cidade, havia ali um homem por nome de Zaqueu, e este procurava ver quem era Jesus. Mas o texto diz que Zaqueu não podia vê-lo por causa da multidão e por causa da sua estatura, que por sinal era baixa. Então, mediante a essas adversidades, correndo adiante da multidão, Zaqueu ele subiu a um sicômoro, a uma espécie de figueira, a fim de ver Jesus que havia de passar por ali. E o evangelista Lucas diz que quando Jesus ele chegou naquele lugar, Zaqueu encontrava-se ali, em cima da figueira. Ele olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje importa que eu fique em tua casa. Assim Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. E nos versos abaixo desse texto, nós iremos observar que quando o pecador ele tem um encontro com o Senhor, nós vamos observar que quando o pecador ele tem verdadeiramente um encontro com o Senhor e recebe a palavra de Deus em seu coração, este homem ou mulher nunca mais é e será o mesmo na sua essência. Moody diz no seu comentário de Lucas, e ele ajuda-nos a compreender melhor esta perícope, dizendo que a atitude de Zaqueu de levantar-se e exclamar dizendo: Senhor, eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho fraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Moody diz, meus irmãos, que este arrependimento aqui na vida de Zaqueu, Moody diz que esta mudança na vida de Zaqueu, essa transformação na vida de Zaqueu, este entendimento do certo e do errado na vida de Zaqueu, ele se deu por conta de seu encontro com Jesus em sua casa, que viu o comportamento do Senhor e ouviu as suas palavras. O que a palavra de Deus quer nos ensinar aqui, meus irmãos, é que quando o homem ele tem um encontro com Jesus, ele de fato ele é transformado. O que a palavra de Deus quer nos enfatizar aqui é que, meus irmãos, é que Jesus, o Verbo encarnado, a palavra de Deus, ele transforma. O que Deus quer nos dizer aqui através da sua palavra esta noite, neste culto, é que não importa o grau do pecado, não importa o status do pecador, quando o homem ele reconhece a Jesus e recebe-o com as suas palavras, como fonte de vida e transformação,
ele tem a sua vida transformada no poder que há no nome de Jesus. O homem, meus irmãos, que ele tiver verdadeiramente um encontro com o Senhor, e ele abrir o seu coração para que a palavra do Senhor ela faça efeito, este homem nunca mais ou mulher será o mesmo na sua essência. E a terceira demonstração do poder da palavra de Deus, que eu gostaria de trazer aqui aos irmãos, é a pregação de Pedro, lá em Atos dos Apóstolos. Pedro, lá o texto diz que após Pedro, ele pregara Cristo no seu famoso sermão, diz o verso de número 37, que os seus ouvintes, aquelas pessoas que estavam ali ouvindo o sermão de Pedro, eles ficaram com seus corações compungidos, arrependido, contrito e triste. Em seguida, após a pregação do apóstolo, o verso de número 41, meus irmãos, afirma que quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Meus irmãos, quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. E aí eu pergunto, qual foi o meio que Pedro ele usou para conduzir essas pessoas ao arrependimento e à transformação? Qual foi o método usado por Pedro para que essas pessoas elas se rendessem aos pés do Senhor? Qual foi o segredo que Pedro ele usou para que essas pessoas, os seus ouvintes, eles reconhecessem que de fato Jesus era ali o Messias tão prometido e anunciado pelos profetas? E o segredo, meus irmãos, foi Cristo, pregado através da sua palavra. Meus irmãos, nós temos a solução para a tristeza do mundo lá fora, e essa solução é Jesus, e ele tem que ser pregado e anunciado através da sua palavra. Nós temos, meus irmãos, a solução para a decadência pecaminosa do mundo lá fora, e essa solução, ela é Cristo Jesus, e ele tem que ser pregado e anunciado através da sua palavra. Nós temos, meus irmãos, a solução para a transformação do mundo, e essa solução é Cristo, e ele tem que ser pregado ininterruptamente através da sua palavra. Meus irmãos, a sociedade ela está sangrando, e nós temos a atadura, que é a palavra de Deus, que é Cristo Jesus e as boas novas do Evangelho. E será que nós, como igreja, não temos uma parcela de culpa mediante este caos que estamos observando na sociedade? Será que nós, como igreja, não temos uma parcela de culpa? Se nós temos a atadura, como eu disse aqui, que é o poder do Evangelho, a mensagem da salvação, e nós estamos vendo a sociedade aí se decompor às ruínas do pecado, será que nós não estamos tendo culpa? Será que nós não estamos tendo parcela de culpa e observando a sociedade se definhando no pecado, no egoísmo, na busca errônea pela felicidade, e nada nós estamos fazendo? Será que nós não temos uma parcela de culpa? Será que nós, meus irmãos, não estamos observando, como nós dissemos, a sociedade ela se definhando, caindo na decadência do pecado? Será que eu e você aqui da ICTO, nós que constituímos aqui a Igreja de Cristo na Terra, não temos, meus irmãos, culpa mediante esse caos que a sociedade ela está vivendo? Cabe a reflexão, meus irmãos. Será que não? Esta é a pergunta que cabe esta noite. Karl Rahner, um teólogo alemão, ele disse no livro Palavra Viva, do pastor Russell Shedd, que os cristãos, eles são a razão de existirem ateus no mundo. Olha que forte isso daqui, meus irmãos. Os cristãos, eles são a razão de existirem ateus no mundo, mas ele vai explicar. Porque aqueles que proclamam a Deus com a boca e o negam, é o estilo de vida que o mundo acha incrível. O que Karl Rahner quer nos dizer aqui é que nós somos culpados porque nós proclamamos a Deus com a nossa boca, nós proclamamos a Deus com as nossas palavras, mas nós não estamos vivendo uma vida prática, o Evangelho que transforma. Essa é a colocação de Karl Rahner aqui, este teólogo. Será que nós não estamos proclamando Deus
somente com a nossa boca, vestindo a capa de cristãos. Meu irmão, estou pegando para mim também essa noite. Será que nós não estamos tendo essa vida e não estamos tendo uma vida prática com os mandamentos de Deus? Sendo que uma das normativas de Cristo que Ele nos deixou é, portanto, ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. A normativa de Cristo é, meus irmãos, fazei discípulos. A ordem é essa, fazei discípulos. Meus queridos, a transformação que nós encontramos em Cristo Jesus através da sua palavra é a transformação que a sociedade ela necessita. Meus irmãos, a luz em que vivemos, com o holofote do Espírito Santo em nossas vidas, é a luz que a sociedade ela necessita. O caminho ao qual trilhamos hoje, como igreja, é o caminho que a sociedade ela necessita trilhar. A genuína alegria e a verdadeira transformação que alcançamos e que vivemos na presença hoje de Deus é o que a sociedade busca, ela busca e não encontra. Nós temos a receita, nós temos o remédio, nós temos a cura, nós temos a solução para a sociedade. E se nós temos todos esses atributos, se temos a ferramenta necessária que o Senhor nos concedeu, que é a sua palavra, se ela, como nós defendemos aqui, transforma, liberta, cura, salva, santifica, nós temos que avançar obrigatoriamente rumo à sociedade e cumprir o ID, que é fazer discípulos e assim transformar a vida de pessoas através da santa e poderosa palavra de Deus, porque ela transforma, porque ela regenera, porque ela santifica e salva no poder que há no nome de Jesus. Amém? Então, meus irmãos, nós temos que avançar. Jesus, Ele nos deixou o meio de transformação, que é a sua palavra, o seu evangelho, e nós somos os portadores das boas novas, e nós temos como obrigação aqui, como normativa de Cristo, ir de encontro a essa sociedade que está aí se definhando no pecado, na luxúria, na falsidade, na mentira. Nós temos que ir em encontro, porque como nós aprendemos aqui, a palavra de Deus, ela transforma. A palavra do Senhor, ela tem poder para regenerar. A palavra do Senhor, ela tem capacidade para transformar e penetrar até a alma e o espírito, em nome de Jesus. Amém? Eu queria convidar os irmãos para um momento de oração, para nós orarmos aqui em favor, no propósito do que nós fomos ministrados aqui esta noite, que é, meus irmãos, ter essa coragem, que é orar para que o Senhor, Ele nos avive, para nós irmos em direção a essa sociedade. Dobre o seu joelho, levante-se, vamos orar ao Senhor e pedir para que Ele levante, meus irmãos, verdadeiros discípulos, e que Ele possa fazer de nós verdadeiros imitadores de Cristo, em nome de Jesus.